Eu queria começar por dar os bons dias à doutora Carla Mouro, Presidente Executiva da Federação da Juventude, ao doutor José Sousa, Diretor dos Serviços e Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação, e ao doutor Emílio Gomes, com quem já tive a oportunidade de começarmos a falar, Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Queria também, não queria deixar de dizer que preferia estar aí no estúdio, mas infelizmente estou a sofrer uma primeira experiência de confinamento, porque o meu filho mais novo está a fazer o Erasmus na República Checa, resolveu empreender, veio este fim de semana à casa, deu positivo, eu estou negativo, mas estou de castigo em casa até domingo. Preferia estar aí, porque acho que os debates, quando estamos presentes, são sempre mais vivos. Mas vamos começar, e eu ia aproveitar para perguntar à doutora Carla Mouro, no fundo, o que é este projeto Empreende Jovem? Muito bom dia, muito obrigada. Quero cumprimentar não só o nosso moderador, mas também os outros demais interlocutores e, em primeira mão, dar nota que não temos connosco a instituição com quem a Fundação da Juventude criou e desafiou este parceiro para criar esta iniciativa, o Empreende Jovem, que é o município do Porto, a Câmara Municipal do Porto, e que infelizmente hoje a equipa também está exatamente como o nosso moderador tem parte, mais de 50% da equipa neste momento em casa doente e não podem estar presentes porque os que não estão doentes estão exatamente a ver qual é o estado em que se encontram. Este projeto, o Empreende Jovem, é um projeto que tem essencialmente como base e nasce para despertar o empreendedorismo nas camadas, nos nossos jovens, em idade cada vez mais jovem ou mais cedo. Isto porquê? Porque até há pouco tempo atrás, deparávamos que os jovens empreendedores despertam para um empreendedorismo, ou despertavam até há pouco tempo em Portugal, já no fim do seu trabalho ou do seu estudo universitário, ou quando começavam a ter o primeiro contacto com o mercado de trabalho. Ainda bem que nasceram nos últimos anos vários projetos, mas a trabalhar com as escolas secundárias, sobretudo a partir do 10º, 11º e 12º, há muito poucos projetos. Embora já haja muitos projetos pontuais dentro das próprias escolas, em território nacional, aquilo que percebemos claramente é que era preciso fazer um teste piloto, um projeto piloto, em que nós conseguíssemos exatamente despertar, capacitar, mas num público mais alargado, em sala de aula, estes jovens. E nasce assim o Empreende Jovem. É um desafio ao município do Porto. Nós preparamos todos os conteúdos com diversos parceiros na área, contratamos não só a nossa equipa, mas contratamos depois também investigadores e pessoas que são especializadas na área, preparamos os conteúdos e depois fazemos sessões dinâmicas de capacitação e mentoria em sala de aula. O objetivo é que se passe no mínimo mais de 3 a 4 sessões e depois acompanhamento dos trabalhos que estes jovens até ao final do seu ano letivo possam vir a fazer de empreendedorismo. Também este projeto tem vindo a melhorar ao longo destas 4 edições, estamos agora na 4ª edição e realmente aquilo que nós percebemos é que o interesse e a capacidade destes jovens, não só pelo mundo empreendedor, mas sobretudo também a resiliência da tentativa, do teste, da prova, muda muito aquilo que os professores nos têm vindo a dizer e aquilo que nós trabalhamos enquanto indicadores, não só em resultados também de notas, mas sobretudo da capacidade de iniciativa, da proatividade, ao invés da reatividade, é muito acentuada e, portanto, daí nós continuarmos a fazer no município do Porto, em todas as escolas secundárias que aderem, nós tentamos fazer em todas mesmo e em todas as escolas profissionais. Neste caso, posso-vos dizer que na última edição
não esta edição que está a decorrer, que está a ser mais prolongada devido a esta pandemia, ao confinamento e ao fecho das escolas, porque há trabalhos que nós gostamos de fazer mesmo em sala de aula com os alunos, mas na última edição impactámos mais de 700 jovens. Dar nota que nestes quase 6 anos de trabalho a fazer nestes agrupamentos escolares e no município do Porto, este tipo de projeto, aquilo que nós conseguimos saber é que há jovens que hoje em dia já estão em startups, há um grande número que já está com projetos também em espaços de co-work e, para além disso, no nosso concurso e na nossa Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, há também já jovens a concorrer que passaram pelo Empreende Jovem. E da nota que ainda ontem demos aqui na sessão de abertura, o facto é que a cidade do Porto vive hoje em dia também fruto de vários investimentos e do próprio município, mas vive hoje em dia aqui um macro sistema, não diria um microsistema, mas um macrosistema que proporciona esta criatividade, esta inovação e, sobretudo, esta capacidade de empreender. Daí a cidade do Porto, recentemente foram divulgados estes números, ser, julgo que a segunda cidade ou a terceira, de preferência para o empreendedorismo. Hoje, com este painel dos miúdos agraúdos, era exatamente percebermos o que é que este projeto e projetos piloto como estes deveriam a não ser replicados a mais cidades do país, como é que estes projetos depois podem criar público para outro tipo de sistemas, e está também na cidade do Porto aquela que é a maior rede de incubadoras do país, a Portos Park. Portanto, há aqui e há empresas, não é? Grandes empresas nacionais e que já consideramos multinacionais, quase como a Mota-Engil, que também poderão usufruir desta capacidade empreendedora. Se calhar aquilo que nós percebemos ao criar este projeto de empreendedorismo para os mais jovens é exatamente criar, não só nos alunos, mas também nos professores, esta capacidade de empreender, eles perceberem que podem empreender e falhar, que isso só é positivo, a capacidade da tentativa, para depois criarmos todo este público crítico, quando passam para a universidade ou não, criarem os seus próprios projetos, independentemente de terem a sua vida profissional, podem ser empreendedores e devem ser empreendedores, sobretudo da sua própria vida. Aliás, essa era uma das minhas curiosidades, e é uma pergunta. Doutor, sente que essa vontade de empreender que vem de muito cedo leva a que a maioria das pessoas, tendo uma experiência por si só logo à saída da escola ou da universidade, ou, pelo contrário, acham que integrados em grandes empresas ou em grandes grupos têm uma possibilidade maior de crescer mais rápido? Porque esse é um dos problemas que nós temos e que todos os dias vimos nas startups, é que a startup tem um timing. Há uma fase em que se começa e depois há uma segunda fase que é muito importante, em que, uma vez um modelo pelo menos estabilizado, é necessário crescer. O que é que a sua doutora vê que eles têm mais tendências? Eu faço isso até uma pergunta um bocado egoísta, que nós na Mota-Engil Renewing vamos à procura de gente que venha para a empresa com capacidade de empreender, mas que faça também a sua carreira dentro da empresa. Na minha opinião, aquilo que nós vemos e os resultados deste projeto e o trabalho que eu própria tenho feito ao longo de quase 27 anos com jovens, mas neste projeto em concreto aquilo que se percebe é que desde cedo a criatividade e essa capacidade de empreender está inata hoje em dia por diversas ferramentas, em sala de aula, em trabalho, em ambiente de trabalho, mas aquilo que nós percebemos claramente é que os jovens são muito empreendedores. Um dos desafios em sala de aula é exatamente que pensem em conjunto, dividimos em grupos, cada um tem que ter uma especialidade
capacidade, eles percebem logo quem é que faz o que para o projeto, para a criação da ideia e depois a tentativa da comunicação do mesmo, desde a imagem da equipa de comunicação, dentro do próprio grupo de trabalho, até ao produto final e a apresentação do mesmo para uma tentativa de captação de financiamento ou de entrada no mercado. São ensaios que nós fazemos com eles em sala de aula. A qualidade deste trabalho é muito acima da média daquilo que era a expectativa das pessoas que estão envolvidas em campo connosco a trabalhar nas escolas e em sala de aula. Portanto, a capacidade de empreender está lá. Aquilo que nós percebemos é que os jovens que têm estas experiências cada vez mais cedo são muito mais resilientes depois na sua capacidade de empreender e olham para qualquer coisa e vê-na diferente, conseguem estar sempre a pensar fora da caixa e, sobretudo, questioná-la, ainda não é muitas vezes bem aceito, que é aquilo que nos dizem, sobretudo os de primeiro e segundo ano depois de faculdade, quando gostamos de conversar com eles e perceber como é que está a ser, como é que não está a ser, muitas vezes ainda não é bem aceito, é vista mais como uma reatividade e não uma proatividade, mesmo nas empresas onde trabalham, quando questionam a forma como se faz, se não se podia fazer de forma diferente. Obviamente que a experiência depois também laboral, em empresas como a Renewing, vai ajudar certamente a que a sugestão que deem para a criação, para uma visão diferente, esteja lá. Eu acho que é muito importante e é muito necessário que todos nós percebamos que só vai criar e acrescentar a todos, a quem é mais jovem e está a usufruir da experiência laboral, mas que é um empreendedor nato e inato em si próprio, à universidade, às redes de incubadoras, às cidades e ao próprio país, se houvesse a conjugação e a leitura perfeita de todos contribuirmos para este processo, sempre de uma forma positiva, ou seja, em empresas como a Renewing, dentro dos vossos colaboradores e cada vez mais jovens e sobretudo àquilo que vocês se dedicam. Eu vejo que, imaginem, ao incutirem dentro da equipa determinados valores, determinadas metodologias e receberem jovens estagiários, jovens que vêm trabalhar para um departamento, mas não seja feita a exigência de serem os melhores dos melhores a fazer daquela forma. É exatamente dar espaço também para criarem e desafiarem a própria empresa a fazer diferente. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é preciso também, e ouviremos aqui o professor Emílio Gomes, mas as próprias redes, as incubadoras, as próprias redes e as próprias universidades fazerem este trabalho também com o mundo empresarial, ou seja, a sociedade civil, estas redes de incubadoras, já há projetos que se criaram, que se calhar não estão a funcionar tão bem. Eu julgo que é mais interessante não criticarmos estes projetos, mas olharmos exatamente com uma visão mais empreendedora e perceber porque é que não funcionaram, vamos então tentar de novo. E já que a cidade do Porto tem esta capacidade e este dinamismo inato, eu julgo que seria interessante criar não diria esta triangulação, porque é mais que uma triangulação, este diálogo e esta forma também de capacitação aos próprios quadros das empresas, os próprios professores, não só do secundário, mas também do universitário, e depois este diálogo com as incubadoras e quem está no dia-a-dia a gerir o nosso ambiente de startups, percebermos o que é que faz falta, como é que as empresas podem contribuir e, sobretudo, capitalizar depois essa contribuição que dão, tendo na equipa jovens com capacidades empreendedoras. É preciso que os jovens também percebam, e que é isso que lhes transmitimos também no Empreende Jovem, desde novos, que é, independentemente de estarem a trabalhar numa empresa aqui, como exemplo a Renewing, independentemente disso, podem estar lá dentro e empreenderem. A ideia deles, mas têm exatamente o ambiente necessário para atestarem que é a empresa, conversarem, tentarem melhorar a ideia, até adaptá-la a ser uma realidade ou não, e também aprenderem com o processo de não ser possível porque realmente ou já existe ou não interessava à empresa. Eu julgo que este tipo de visão irá acrescentar muito a todos, se conseguíssemos estar todos desta forma naquilo que é o empreender, o empreendedorismo. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, na Mota Gil Renewing, que recebemos todos, estamos ávidos de receber
essa gente que vem com vontade de fazer. Eu agora passava e ia fazer a pergunta ao Dr. José Sousa. A Direção-Geral de Educação tem feito uma aposta no empreendedorismo dos nossos jovens. Gostava de ouvir falar porquê desta importância e como é que está a ser feito esse investimento. Bom dia. Claro, é um gosto falar um pouco também sobre aquilo que o Ministério da Educação, e nomeadamente a Direção-Geral de Educação, tem feito nesta área do empreendedorismo. Nós temos aqui, como eu ontem referi também na sessão de abertura, desde 2017, uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que baliza, de alguma forma, aquilo que é a nossa atuação. E baliza num sentido positivo, diria eu, ou seja, paralelamente com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nós temos o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, onde está vertido uma série de aspectos que me parecem de crucial importância para que os jovens entendam estas questões também do empreendedorismo no conjunto global da cidadania, da educação. E aqui temos as questões relacionadas com o questionamento efetivo, com a capacidade crítica, com a capacidade criativa, com a capacidade de intervenção, com a capacidade de falar em público. Enfim, tudo isto são perspectivas que o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória concretiza. Mas, na ENEC, está também um domínio, dentro dos seus 17, denominado empreendedorismo. E dentro desse empreendedorismo, nós temos uma série de ações e de atividades que podem e devem ser desenvolvidas pelas escolas. Ou seja, o empreendedorismo em si e o domínio empreendedorismo não pode ser visto como um único domínio, tem que ser visto aqui num conjunto global, intrincado de domínios, onde, quando se fala de empreendedorismo, tem que se falar do mundo do trabalho. Quando se fala do mundo do trabalho, tem que se falar do domínio dos direitos humanos. E se falamos de direitos humanos, temos que falar de igualdade de género. E de igualdade de género teremos que falar de sexualidade. E quando falamos de sexualidade, genericamente, teremos que ir aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e falar de desenvolvimento sustentável, que depois não pode ser dissociado da educação ambiental. Portanto, vejam até que ponto o intricar destes diferentes domínios permite também ao próprio empreendedorismo domínio alavancar aqui em termos educativos muitas ações à sua volta. O processo pelo qual o empreendedorismo é posto em prática é um processo de inovação, no nosso entender. Criar uma ideia ou associação de ideias que visam o quê? Visam acrescentar valor. Visam, em função daquilo que existe, criarmos algo mais. Os alunos, esses geram ideias. E eu aqui falarei sempre numa perspectiva sempre muito mais social e pedagógica, não tanto empresarial. É o nosso core, portanto, teremos que jogar a este nível. Como eu dizia, os alunos geram ideias, descobrem e criam oportunidades que depois podem ser transformadas em valor económico, social e cultural. Este valor social e cultural permite a estes jovens, de uma forma criativa, orientada para uma resolução de problemas efetiva, identificados que estão procedimentos e soluções, fazer com que um determinado contexto ajude a ultrapassar os obstáculos que se separam. Obstáculos entendidos aqui, se calhar, como desafios. Ou seja, aquilo que vamos fazer a seguir. Como é que conseguimos transformar? Como é que conseguimos puxar para o terreno aquilo que são as nossas ideias? E, portanto, tudo isto combina conhecimento e experiência, e os recursos que dispõem de formas novas e em diferentes contextos fazem com que os jovens tomem decisões ponderando os graus de risco e de incertezas implicadas. Ora, voltamos à legislação. Já falámos do perfil, já falámos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, temos que falar do Decreto-Lei 55, da autonomia e flexibilidade curricular, onde está também a cidadania, do Decreto-Lei 54. Está a travar. Onde se corrigir, mas temos que falar também da Portaria 194. E o que é a Portaria 194? A Portaria 194 de setembro agora de 2021 vem concretizar a inclusão no diploma de cada um dos jovens, na sua individualidade, daquilo que foram os diferentes domínios que no âmbito da cidadania e de outros projetos que a escola desenvolve, no âmbito do 10º, 11º e 12º ano, deve haver uma menção. E, portanto, estes jovens que participam em ações, todos os jovens que participam aqui na mostra de jovens empreendedores, terão a sua menção clara no certificado que é seu, que é individualizado,
que é único. E, portanto, esses jovens são jovens também eles já diferentes, até porque quiseram estar, de alguma forma, na linha da frente da inovação e da criatividade. E, portanto, esta portaria 194 vem criar aqui um novo fôlego, diria assim, para todas as questões ligadas à cidadania e, concomitantemente, para o empreendedorismo. Os jovens, nestas experiências práticas de empreendedorismo, experiências educativas em que procuram encontrar soluções, colocam as suas próprias ideias em prática e procuram também resultados tangíveis. As metodologias utilizadas e que temos vindo a verificar passam muito pelas abordagens participativas, ou seja, a auscultação ativa, a conversa, a participação, o debate, o colóquio, não aquele colóquio onde o jovem está como parceiro, enfim, só para ouvir, mas onde está como parceiro ativo, onde faz ele a primeira intervenção e onde a partir daí abre o debate. Portanto, é sempre uma metodologia do aprender fazendo. E é nesta linha que o Ministério da Educação tem tentado que estas questões do empreendedorismo sejam também elas trabalhadas nas escolas e que procurem dar aos jovens capacidade para pensar por si próprio e para tentar, de alguma forma, implementar nos seus territórios, nas suas comunidades, ideias diferentes, soluções alternativas em função dos diferentes contextos que essas comunidades estão inseridas. Obrigado. Eu agora iria perguntar ao Dr. Emílio Gomes, como reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Lago do Douro, e aliás até pelo seu recente passado também, onde dirigiu centros de saber e que também empreenderam, como é que vê esta transição do empreendedorismo começar no ensino secundário e como é que ele depois se liga na universidade e como é que ele se desenvolve e depois mesmo durante a universidade na própria ligação às empresas. Porque me parece que uma das formas de nós puxarmos pelo desenvolvimento é cada vez mais conseguirmos mais cedo ligar os sistemas de ensino, quer seja o secundário, o universitário também e muito principalmente com as próprias empresas no desenvolvimento de projetos e na testagem dos projetos dentro das próprias empresas. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Engenheiro, e cumprimentar os colegas de painel, naturalmente a doutora Carla Mouro, o Dr. José Sousa e a vereadora Catarina Araújo, dando nota realmente do gosto que é sempre debater estes temas. Em especial quando se escolhe de miúdos a graúdos e aqui, nomeadamente, a participação do município como o Porto neste debate tem uma enorme importância porque em algumas das suas iniciativas desde muito cedo poderá criar estímulos que mais tarde se venham a refletir na postura dos nossos jovens. Aliás, eu escolhi como imagem de fundo da minha intervenção, não é por acaso, a mostra, uma parede da fama de antigos alunos da universidade, que anualmente, creio que somos a única universidade que faz isso, uma das poucas na Europa que faz isso, eles anualmente têm a iniciativa de escolher outros alunos que façam vinhos de autor para a universidade. E tem ali a fotografia de cada um deles, o vinho da marca Alumni que eles desenvolveram para a universidade e o rótulo com o descritivo da pessoa e do vinho, não é? E estão ali nomes muito famosos já, mas que há uns anos atrás eram ilustres e desconhecidos alunos da universidade. E isto é um exemplo de como esta questão do empreendedorismo de miúdos a graúdos pode percorrer várias etapas da vida e por isso mesmo eu resolvi escolher como visualização de fundo da minha intervenção a Wall of Fame de antigos alunos da nossa universidade, que alguns deles ali estão ali nomes como Francisco Olazabal, Francisco Ferreira, o Jorge Moreira, Jorge Sousa de Borges, Sandra Alves, Jorge Dias, estou-me a esquecer de alguns. Aliás, o Ministro da Economia, que inaugurou esta parede, estava muito sensibilizado porque ele dizia isto são nomes míticos para mim, eu estou aqui a conhecê-los pessoalmente e é isso. E, portanto, isto é algo que se perdura ao longo da vida, mas essa predisposição, e esta é sempre uma grande questão,
pode ou não ser estimulada desde cedo? Eu diria que pode e deve. Por exemplo, no Reino Unido há uma prática muito saudável em que no ensino básico, a partir do início do ensino básico, ali logo a seguir ao pré-escolar, o Estado, através das autarquias, oferece à escolha de cada aluno e paga a aprendizagem de um instrumento musical. E faz isto como um estímulo muito forte e geral à sociedade, de estímulo da criatividade. E por isso é natural que uma parte muito importante das bandas mais conhecidas, desde logo, apareça no Reino Unido. Mas, para além disso, realmente há uma predisposição das crianças para esse efeito. E nessa matéria, por exemplo, a Câmara do Porto está muito bem entregue. Alguém como a vereadora Catarina Araújo tem uma grande competência nessa área e até pelo trabalho que se vê ela fazer predisposição para esse efeito. E isto é um tipo de atividade que pode e deve começar desde muito cedo. A articulação entre uma Direção-Geral da Educação, os municípios desde logo, criar condições favoráveis a este efeito. Mais tarde, ao longo do secundário, também há muitas iniciativas deste estilo. Por exemplo, eu recordo-me que mesmo algumas entidades privadas, como a Fundação Ilídio Pinho, desenvolvem durante muitos anos o Ciência na Escola. E o Ciência na Escola era um prémio muito, muito interessante, que visava também, em todo o país, potenciar e criar estes estímulos. A própria Fundação da Juventude faz inúmeras iniciativas em fases muito, muito ainda conceptuais. E, portanto, há aqui... eu não queria alongar-me, mas eu diria que há aqui uma predisposição que desde muito cedo deve ser criada e que a seguir deve ser mantida ao longo das várias fases. Escolas básicas, escolas secundárias, instituições, universidades, autarquias, enquanto agentes que induzem políticas através... O Estado é um indutor de políticas, devem criar condições muito favoráveis a esta cultura. Muito mais, às vezes, do que os chavões sobre o que é empreendedor ou não é e chaves dicotómicas de classificação, é todo um ambiente cultural, como bem explicou a doutora Carla Mouro, uma predisposição até para a tentativa e erro, que é importante. As empresas agradecem, porque depois as empresas, quando recebem estas pessoas que nós formamos, se elas ao longo de gerações são formadas neste ambiente e nesta cultura de predisposição para a iniciativa, e como bem disse na sua introdução o engenheiro Albacacis, estas pessoas estão mais bem preparadas e mais predispostas a ter mais iniciativas. E é neste sentido que eu apoio muito este tipo de discussão, mas mais do que isso, este tipo de ação, e vejo com muito agrado esta interligação entre municípios, o governo, através, neste caso, do Ministério da Educação e Diretores-Gerais, e Fundação da Juventude, a empresas privadas e a universidade. E volto-lhes a repetir, eu escolhi este exemplo, poderia escolher outros, porque este é um exemplo que todos os anos vai acontecer. Esta parede é muito longa, já está cheia, mas vamos dar a volta ao restaurante toda a universidade. E está criado aqui um estímulo. Os do próximo ano já me estão a fazer perguntas. Há um desafio constante em cada ano fazerem ainda melhor. Não estou no mercado, se os quiserem provar terão que vir aqui ao campus da nossa universidade, mas será com muita alegria. E para já era isto que eu tinha a dizer, sendo que eu depois, de acordo com o horário, um pouco a seguir às 11 horas tenho que desligar, está bem? Está bem, nós eu penso que temos já tocado em vários pontos importantes. Eu estou completamente de acordo com o vosso approach. Eu volto a fazer a minha parte, que é, contem com as empresas. Nós precisamos para poder desenvolver quer soluções, quer produtos, precisamos de fazer esta ligação forte e conseguir criar. Eu, por exemplo, quero instituir, muitas vezes não é fácil, porque
o dia-a-dia depois leva-nos a não ter tempo, mas somos obrigados a ter a disciplina de, pelo menos, uma vez por mês, à sexta-feira, haver um espaço de abertura dentro da própria empresa que recebe gente que vem fora das universidades e do ensino e onde olhamos para casos práticos com o objetivo de o que é que nós podemos modificar aqui para ficarmos melhores e sermos mais competitivos. Porque, no fundo, nós hoje vivemos numa sociedade em que cada vez as coisas se desenvolvem mais depressa. O conhecimento é muito importante, não é? Nós temos uma área que chamamos de propósito de procurement tecnológico e dizemos que é worldwide, porque se também não tivermos tempo de perceber o que é que se vai passar de melhor nos outros sítios, vamos ficar rapidamente fora do contexto. Deixe-me só dar-lhe uma nota, para não, sem querer interromper. Nós estamos a pensar, por exemplo, ali na zona de Tâmega e Sousa, no eixo daquelas 3 cidades, Penafiel, Marco, Amarante, avançar com uma iniciativa que depois, no âmbito do PRR, aproveitando estes fundos, que depois iremos, obviamente, acreditar em formação superior, no âmbito global da mecatrónica. E a Universidade vai fazer isto em parceria com os municípios, vai aproveitar as instalações do IET, na antiga Tabopan, e estamos a pensar rapidamente avançar com formações dirigidas, que depois até poderemos, algumas delas, acreditar em formação superior, se os jovens assim desejarem, não é? Sim, sim. Estamos a pensar avançar com isso, exatamente pelo motivo que acaba de referir. E penso que essa agora é mesmo a pergunta de o que é que nós podemos fazer, ou o que é que ainda falta fazer, para que os empreendedores jovens criem mais projetos inovadores. Eu iria começar, se calhar, a pergunta pelo Dr. José Sousa, desta vez. O que é preciso ser feito mais é dar condições aos jovens para poderem participar em mostras deste tipo, para poderem desenvolver os seus projetos e terem condições para o fazer. Enfim, o Ministério da Educação, ao nível das escolas, falo da forma que é possível, o IPDJ, que é um parceiro vosso também, falo da forma que é possível e procurando, com certeza, cada um de nós, encontrar as melhores soluções à data para cada um dos processos que estão aqui em desenvolvimento. Eu penso, no entanto, que já existem muitos mecanismos que permitem aos jovens articular e ser empreendedores, cada um à sua maneira, mas serem empreendedores. Inovar tem a ver com tudo isto e, portanto, num contexto educativo, a educação para o empreendedorismo tem que ter, objetivamente, uma visão de futuro, de competências para o futuro. Cada vez mais percebemos que tudo muda a uma velocidade estonteante. Estamos aí numa pandemia que já tinha terminado, ou que já tinha pseudo-terminado e que voltou agora em força. Os desafios são muito complexos. Esta capacidade de adaptação, de olhar para os problemas, de trazer soluções inovadoras, mais sustentáveis possíveis e criativas, é cada vez mais uma competência fundamental. E, portanto, a escola tem aqui o seu papel como elemento transformador, em que, numa perspectiva de aprendizagem sempre ao longo da vida, de uma abordagem a longo prazo, contextualizada, de envolver toda a comunidade educativa, promove nos alunos essa mentalidade empreendedora e criativa e vai trazer relevância para cada um e para a sociedade do seu todo. Se a escola fizer isso, se estes passos forem dados, e se os alunos forem envolvidos na decisão, isto sem comunicação não há envolvimento, e portanto eles têm que ser envolvidos nesta capacidade, para terem capacidade de decisão, aí sim conseguiremos ter, eventualmente, jovens ainda mais interventivos, mais criativos, mais autónomos e com maior capacidade de intervenção na vida política, social, económica e educativa do país. Estas competências de futuro serão sempre competências digitais, objetivamente, mas são um recurso, não são as únicas. São um recurso. Teremos as competências técnicas e atrevo-me aqui a apontar as competências pessoais e sociais, entre as quais a criatividade e o gosto pela inovação, como aquelas que podem fazer efetivamente a diferença. Cada jovem, na sua individualidade, tem que ter estas competências pessoais e sociais, como a criatividade e o gosto pela inovação, como um fator intrínseco para o seu próprio desenvolvimento.
Não se é criativo para se agradar a alguém, é-se criativo porque se quer ser, se gosta de ser e, essencialmente, se faz muito gosto em ter capacidade para pensar de outra forma em função dos diferentes contextos em que estamos inseridos. A educação tem feito o seu caminho, penso que de uma forma efetiva, mas, objetivamente, não nos resignamos e estamos disponíveis para continuar a fazer o caminho que os jovens entendam que é o seu, no sentido de que se sintam capazes para enfrentar o futuro com maior respaldo e com maior competências. Muito obrigado. Eu ia fazer a mesma pergunta à doutora Carla Moro, mas ia introduzir aqui uma pequena provocação que gostaria muito de ouvir. Quando nós criamos, ou quando alguém cria alguma coisa ou empreende, tem um objetivo no fim do dia, que é conseguir construir uma solução ou um produto que sirva a sociedade, sirva os consumidores e que seja rentável. Sem rentabilidade não há continuidade. Eu pergunto se hoje não devemos ter também um especial cuidado na formação dos jovens, na componente financeira, na projeção, no conhecimento financeiro e da sustentabilidade dos próprios negócios. Porque senão eu penso que muitas ideias vão ser mortas a partir de uma certa altura, porque deixa de haver dinheiro, sejamos claros, nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo. Não estamos isolados aqui, é um mundo global e este rigor financeiro, ao mesmo tempo que se desenvolve ideias, se empreende, é fundamental para garantir a continuidade. O que é que a sua doutora nos poderá dizer sobre isto? Bom, eu começo pela última e depois abordo então o que é que podemos fazer para ter mais mais e melhores jovens empreendedores. É uma questão muito pertinente esta que o engenheiro Manuel Abcacis nos coloca. Obviamente, e sobretudo do ponto de vista de um gestor de uma empresa, é bastante interessante, porque aquilo que nós podemos dizer é ninguém quer um empreendedor ou estar a investir num empreendedor se depois não conseguir perceber que é rentável ou que vai tirar dali algum do seu investimento que ali investiu. Em primeiro lugar, eu acho que é essencial, e percebemos isso cada vez mais, haver também não só mentoria como há hoje em dia para o empreendedorismo, para uma série de áreas, mas cada vez mais a literacia financeira é necessária estar implementada desde muito cedo. A nossa população em geral, e refiro-me a Portugal, tem um baixo índice de literacia financeira e, portanto, não só da gestão daquilo que é a vida económica de cada um de nós, mas sobretudo as novas gerações precisam de ser acompanhadas na literacia financeira e sobretudo do ponto de vista de um jovem empreendedor, porque, como dizia muito bem, é meio caminho andado para a desistência e ficar logo no primeiro projeto. Pode ser um jovem que seja genial, a ter ideias geniais, com uma capacidade empreendedora única, mas depois, quando chega à parte financeira, falha o projeto, porque realmente a rentabilidade do projeto, ou a gestão ou a programação para a rentabilidade daquele projeto, não foi trabalhada ou pensada como deve de ser. E isso acontece na maioria das nossas startups, hoje em dia em Portugal ainda. E, portanto, é das conversas sempre que surgem, é exatamente a questão económica, o investimento que há em startups e a rentabilidade que tiramos disso ou podemos tirar disso. E, portanto, a literacia financeira a estes jovens é essencial para que planeiem muito bem e que percebam também claramente quando é que devem parar com aquela ideia. Quando ela se torna, mesmo que a ideia, nós somos normalmente os pais da ideia, e ela se torna genial, mas há um momento em que não se pode investir e alimentar mais aquela ideia porque a rentabilidade ou o seu percurso já demonstrou que a rentabilidade ou vai demorar muito ou poderá não acontecer. E isso faz tudo parte deste processo da literacia financeira. Eu julgo que é essencial, porque também para termos depois business angels, investidores, fundos que põem capital nestas empresas,
ou nestes jovens, ou mesmo em projetos tão jovens como estes que nós estamos agora aqui a avaliar na mostra, dar nota que 11 trabalhos desta mostra são do ensino secundário, em que o júri avaliou e que vão a prémios também. Os restantes já são de jovens ou ensino universitário ou que já acabaram as suas profissões, os seus estudos já estão nas suas profissões e decidiram empreender e candidatar-se à mostra, e dar nota que é importante exatamente que todos eles têm normalmente essa conversa connosco, nós gostamos de acompanhar, de ir conversando, aos que têm sucesso, aos que não têm sucesso, e mesmo os que não têm sucesso nós gostamos de os ouvir. Ontem tivemos aqui como moderador de um painel sobre a banca tradicional e o novo mercado financeiro, as criptomoedas e não só, e quem estava a moderar é um jovem, não era um jovem, é um jovem que tem um jornal dedicado a esta área e que foi e concorreu aos jovens empreendedores no passado e, portanto, há 3 anos atrás, julgo eu, ou há 4 anos atrás, concorreu à mostra dos jovens, ao concurso, e depois veio à mostra dos jovens empreendedores. Obviamente que o projeto não aconteceu como ele perspectivava, e é da área de economia, da área de gestão, e ontem em conversa comigo exatamente explicou isso, que andava agora numa nova ronda de investidores, porque percebeu claramente e perceberam claramente, os jovens que fazem parte do projeto, onde é que estava a sua falha e onde é que estava a fragilidade do projeto. E era exatamente a rentabilidade do projeto e a forma como estava pensado. E, portanto, esse ponto é muito importante. Eu acho que para haver este microcosmos todo que é necessário criar, não só, como dizíamos há pouco, do poder político local, nacional, da sociedade civil, das universidades e, por fim, do mundo empresarial, que é quem mais pode beneficiar, mas é preciso criar todo este ambiente. Normalmente, depois, quem põe o dinheiro está sempre na expectativa de ter aquilo que há de capitalizar o seu investimento, ou nem que seja alguma coisa para a sua empresa. É necessário esta literacia financeira nas escolas cada vez mais cedo também, porque um empreendedor completo e sustentável é exatamente aquele que consegue perceber a dimensão que o seu projeto pode ter ou não, se o deve redimensionar novamente a só um determinado setor, porque é necessário uma boa ideia em que tem tudo perfeito, mas depois não está pensada essa rentabilidade, leva a muitas startups àquilo que é chamado tradicionalmente o vale da morte, porque depois não conseguem ou não vão a tempo redimensionar o projeto, se calhar não o virar para o mercado em que estavam a pensar colocar e para um outro, exatamente por causa da sustentabilidade financeira do mesmo e a rentabilidade depois futura do próprio. Ainda aproveitando para ir aqui à primeira parte, à primeira pergunta, dar nota que, tal como dizia o professor Emílio Gomes, a Fundação da Juventude organiza também há 30 anos, vamos agora para a 30ª edição, o Concurso Nacional de Jovens Cientistas. E o Concurso Nacional de Jovens Cientistas lança talentos, mas que realmente, e a Fundação não é diferente daquilo que é um pouco também a cultura do nosso país a este nível, que faz os concursos, faz bem, mas muitas das vezes nós perdemos depois o percurso e não fazemos o acompanhamento devido a estes jovens, não queremos saber onde é que eles estão, ou não é que não queiramos, não gostamos deles, mas a nossa vida, como dizia o engenheiro Manuel Becassis, é tão ocupada que se não nos disciplinarmos, depois também não rentabilizamos aquilo em que investimos e em que podemos beneficiar o país. E a Fundação foi exemplo disso. Investiu durante muitos anos. Em 2018, quando cheguei à Fundação, fizemos uma reflexão sobre este projeto e tentámos perceber, na altura, com 26 edições de jovens cientistas, onde é que estavam os vencedores dos jovens cientistas dos 25 anos anteriores, que são, pelo menos, jovens ainda em espírito, e queríamos saber onde estavam. Foi enviada a comunicação a esses jovens e percebeu-se claramente que esses jovens hoje são CEOs, são líderes a nível mundial e também nacional, num mercado empresarial que nós não imaginávamos, e eram jovens cientistas. E, portanto, tiveram um carinho, e à semelhança do que o professor Emílio aqui dizia, do que fazem na Universidade de Trás-os-Montes, um carinho tão grande, ficaram tão felizes com este contacto, e lançámos assim os jovens cientistas alumni do concurso.
em 2018, e o embaixador que escolhemos foi o David Sobral, que há 17 anos atrás venceu a mostra a nível nacional, e o prémio foi ir ao concurso de jovens cientistas da União Europeia. E ele queria ser escritor, e quando voltou quis ser cientista. Hoje é o professor responsável pelos doutoramentos na Universidade de Lancaster, é um astrofísico, e eu apresentei-o nesse dia, tendo ele descoberto uma galáxia, e ele corrigiu-me e disse-me: eu não descobri uma, eu descobri muitas galáxias, felizmente. E portanto, mas temos nas grandes multinacionais do ranking mundial, temos jovens nos boards, jovens de espírito pelo menos, que venceram e foram jovens cientistas. E aquilo que percebemos claramente foi isto, como dizia o professor Emílio. É importante perceber que nestes projetos que despertam logo desde muito cedo no secundário os jovens, se lhes for dado o apoio necessário e o incentivo e o acompanhamento necessário, eles tornam-se todos grandes empreendedores. E começámos a fazer logo no ano seguinte a mostra dos jovens cientistas. O tema era como passar a tua ideia de ciência, de cientista, de investigador, a empreendedor. E, portanto, todos foram capacitados, todos levaram um documento para casa, um caderninho, e assistiram a sessões para perceberem como é que deviam registar as patentes das suas ideias, das suas invenções, e depois também conseguir negociar e pôr as mesmas no mercado. E o que é facto é que tem tido resultados. Antes da pandemia, em dezembro de 2019, um jovem de uma escola profissional de Oliveira do Hospital, que era um jovem que queria terminar o 12º ano, ou o seu ensino profissional, e disse-me a mim que ia trabalhar para as oficinas, porque era aquilo que queria fazer de imediato com o pai, e era de trabalhar, não ia para a universidade. Esse jovem, com a professora que o acompanhava, aproveitou o soro do leite, fez 3 subprodutos. Fazia um gin, fazia o sal e fazia uma manteiga. Ganhou um prémio na nossa mostra de jovens empreendedores e de jovens cientistas, e foi à segunda maior mostra mundial. E lá ganhou os 2 maiores prémios, e veio com 3 prémios para casa. Esse jovem, felizmente, hoje está a tirar engenharia, e para além disso, as suas ideias, para além dele as ter registado, também já estão num projeto com a SONAI, que estão a investir no mesmo. E, portanto, estes projetos multiplicados em todo o território nacional, se forem devidamente também valorizados pelo Estado, porque devem ser valorizados, a escola e os professores não conseguem fazer tudo, e a pandemia veio provar exatamente isso. Portanto, a complementariedade do trabalho da sociedade civil, das empresas, com as escolas, podem criar exatamente, porque os nossos jovens não são melhores nem piores que os outros, dos outros países. Em todos os concursos mundiais onde a Fundação está com jovens cientistas e jovens empreendedores, e estamos nos melhores do mundo, o maior e o melhor do mundo, em que tem vários Nobéis no seu júri, é o dos Estados Unidos, e a Fundação da Juventude vem sempre, em qualquer um deles, desde a União Europeia a qualquer um destes que passamos pelo mundo, que são mais de 10 anualmente, sempre com prémios, mesmo em tempos de pandemia. Portanto, os nossos jovens estão muito capacitados, a nossa escola, felizmente, está e os professores muito capacitados, mas são com projetos e com exemplos como este. E, portanto, só dar aqui uma nota também, que não é à toa que surgem, como dizia o professor Emílio, em determinados ambientes, as situações que necessitamos. Por exemplo, no Reino Unido, se calhar existem em maior escala os músicos mais conhecidos, e se calhar as startups de sucesso e os chamados também unicórnios estão em determinados microcosmos ou determinados locais do globo por alguma razão. Os americanos criam muito com as empresas uma relação muito próxima, em que não só com a universidade, mas o secundário e a própria sociedade civil organiza no seu estado, nas suas localidades, visitas às grandes empresas do estado, da localidade, em que já têm preparados circuitos de apresentação muito concretos a quem os visita, e no fim usufruem da opinião de quem visitou. Também apoiam bolsas em Stanford, nas grandes universidades, em Harvard, no MIT, os americanos, as grandes empresas, apoiam bolsas aos melhores alunos. Eles depois não têm o direito de ir buscar os melhores alunos, mas têm o direito de serem informados pela universidade dos diversos cursos, das diversas ideias de projetos empreendedores, os alunos que mais se destacaram. E normalmente depois essas empresas também os vão buscar para os seus quadros e beneficiam do investimento que fizeram. Mas eu vou ter que sair em muito breve. Eu aproveitava, nós já estamos mesmo no fim do nosso tempo, só pedia também ao
ao Dr. Emílio Gomes, se quiser dizer mais, então, acrescentar mais algum. Peço desculpa que são 11h15 e passamos... Não, a questão-chave, que dizia a doutora Carla bem, a questão-chave, ela falou nas competências e de literacia financeira, mas a questão-chave mais geral é a educação. Essa é a questão absolutamente chave e decisiva. E isso é um processo gradual, iterativo, mas tem que continuar a ser a aposta. Uma sociedade com melhores níveis de educação é uma sociedade mais predisposta a ser inovadora. Sim. Isso é a chave e, portanto, nós não podemos desistir em caso algum de ganhar essa batalha. E, portanto, iniciativas como esta da Fundação da Juventude, e o nosso agradecimento tem que ser único à doutora Carla Mouro, enquanto responsável pela Fundação. As câmaras municipais, as empresas têm que apostar ao longo da vida toda, por isso o tema é muito bem escolhido, de miúdos a graúdos. A chave do sucesso e da mudança é o aumento e a consistência do conhecimento e através da educação. Não temos outra forma. Não temos outra forma. Uma sociedade com piores níveis de educação, uma sociedade menos predisposta a ser inovadora e mais predisposta a ganhar dinheiro através dos pequenos truques e do desenrasque. Estou totalmente de acordo consigo e acho que a isso devemos acrescentar a nossa obrigação de criar ao mesmo tempo as condições de rigor e de desenvolvimento e quer simplificando muitas coisas que ainda hoje no país são complicadas, que desincentivam muitas vezes quem trabalha para construir alguma coisa e é travado por aquilo que não devia ser travado, e podermos então criar uma abertura, e essa gente, não tenho dúvidas nenhumas, estou de acordo consigo, que um país que não tem educação é como, olho, para usar a minha área, um carro elétrico não é carregado, vai parar. Exatamente. Portanto, eu penso que vamos ter que terminar este debate. Muito obrigado. Já passámos muito tempo. Quero agradecer a todos e despedir-nos. Muito obrigado. Obrigada. Um bom dia para todos e um grande bom dia à doutora Carla, ao doutor José Sousa e ao engenheiro de Cacilhos. Obrigada igualmente. Obrigada.